Disciplina Sociologia da Educação, Unidade 1, Educação como Objeto Sociológico, Parte 2. Na primeira parte da Unidade 1, nós trouxemos alguns conceitos e concepções da sociologia e da sociologia da educação. Nós vamos continuar falando sobre isso, né, sobre conceitos e concepções importantes no campo de estudo da sociologia. Vamos tratar também a educação como objeto sociológico. Então, outro conceito importante para a sociologia é o conceito de socialização e interação social. Então, a educação, a socialização e a cultura são processos sociais amplos, isto é, ocorrem independente da escola. Então, o indivíduo ele pode estar na escola ou não, mas ele vai se educar, vai socializar, vai criar cultura, porque, como eu falei na aula anterior, outros espaços que, sem ser a escola, também educam. Então, a socialização é um processo em construção. Nesse processo, ao mesmo tempo em que se aproxima da conduta do grupo em que vive, incorporando determinados padrões sociais, o indivíduo age também sobre ele, tendo a possibilidade de modificá-lo. Então, existe uma interação entre os indivíduos. Ao mesmo tempo que eu estou no espaço me socializando, eu estou adquirindo algumas regras e costumes de uma sociedade, mas eu também estou contribuindo para que esse processo seja de via dupla, né? Que seja um processo entre as pessoas, né? Porque é um processo de interação, de socialização. Então, esses grupos, eles interagem e trocam, e se educam. Se os seres humanos são produtos das instituições sociais, elas também podem agir para criá-las ou modificá-las, certo? Então, isso aí está bem claro, né? O ser humano, ele não é um ser passivo nesse processo de interação e de socialização, ele é um ser ativo, porque ao trocar experiências, ele também influencia os espaços em que ele está atuando. A socialização e a interação social são elementos do processo educativo, é um processo permanente. Então, o processo educativo, de uma forma ampla, na escola, na família, na comunidade, qualquer agrupamento social tem processo educativo. Outro conceito importante da sociologia é a estratificação social. Então, classe social é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo em um sistema capitalista. Então, a gente sabe que o sistema que a gente vive, ele é dividido em duas classes, a classe capitalista, burguesa, e a classe trabalhadora. Há uma hierarquia de grupos sociais, as classes que possuem diferentes importâncias e ocupam diferentes cargos dentro da divisão social do trabalho. Chamamos de estratificação social o fenômeno que permite essa divisão. Então, aqui você tem uma pirâmide, uma hierarquia, tem estratos sociais, e aqui essa pirâmide quer dizer que os agrupamentos eles estão aqui de acordo com os papéis desenvolvidos na sociedade, e de acordo com a classe que ele pertence. Então, essa estratificação social e essas classes sociais, elas surgem a partir do momento que você tem divisão social do trabalho. Então, você tem a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual, entre a divisão entre o trabalho desenvolvido pela classe trabalhadora e o trabalho desenvolvido pela classe burguesa capitalista. Então, isso é estratificação social. Outro conceito importante é de reprodução social e desigualdade educacional. Então, a reprodução social, ou seja, a desigualdade educacional, ela é o resultado da divisão de classes. Existe uma divisão técnica do trabalho, divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. E essa divisão, ela nada mais é do que uma consequência da divisão da sociedade em classes. Estou falando da sociedade capitalista, da divisão da sociedade em classes. Então, existe, como nós temos duas classes que são antagônicas, nós temos projetos em disputa. Projetos defendido pela classe trabalhadora e o projeto defendido pela classe capitalista. Então, para essa sociedade dividida em classe, existe também dois tipos de escola. Existem
escola diferente, que nós chamamos de uma visão dual de escola, né? Essa escola ela é dualista, ela tem uma separação entre trabalho manual e trabalho intelectual, porque existe divisão de classes sociais. Então, a sociedade é toda ela uma situação educativa. A escola é mais um espaço de socialização e educação formal e sistemática. Na sociedade capitalista, a escola é um aparelho ideológico do Estado, mas, contraditoriamente, é um espaço onde o indivíduo se mediatiza e pode ser um espaço de contra-hegemonia. Nós vamos ver nos teóricos da sociologia da educação, nós vamos ver basicamente isso aqui, né? Em que a escola é concebida por alguns teóricos, como Bourdieu, Passeron, como Baudelot, Stabler, Althusser, a escola é vista como aparelho ideológico, ela serve para a manutenção da ordem capitalista. Só que nós, professores progressistas, nós acreditamos que, se nós estamos inseridos numa escola capitalista, nós podemos, no espaço da contradição, desenvolver um projeto de sociedade, um projeto de escola diferente, que atenda aos anseios da classe trabalhadora. Por isso que a escola, a nossa perspectiva, ela é um espaço de inculcação da ideologia dominante, mas ele também é um espaço de contra-hegemonia. Ou seja, nesse espaço da escola que nós, classe trabalhadora, podemos também desenvolver um outro projeto de sociedade e de ensino. Então, a sociedade é este espaço de conflito e mediação em que todos os processos educativos acontecem. Então, a construção, Émile Durkheim vai dizer que a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. Então, a gente vai ver nas aulas das outras unidades o pensamento de Durkheim. Ele pensa que a sociedade ela é feita de classe, né, de sujeitos que devem desenvolver as suas funções sociais, que são definidas pela classe hegemônica, e que nesse espaço, nessa sociedade, a escola tem um papel preponderante, porque ela vai fazer com que os indivíduos desenvolvam os papéis que a eles são definidos, né? Então, nós vamos ver que o Durkheim tem uma visão funcionalista de sociedade e de escola. Já o Max Weber, ele vem dizer que o poder é fazer com que o outro faça o que você quer sem o uso de violência real. Então, ele vem falando também dessa sociedade e dos papéis desenvolvidos por cada indivíduo. E Karl Marx, ele já vem dizer que de nada vale as ideias sem homens que possam pô-las em prática. Então, Karl Marx, ele vem pensar uma sociedade totalmente diferente dessa defendida por Emile Durkheim, né? Então, Karl Marx, ele vem trabalhar numa perspectiva de transformação social. Enquanto Emile Durkheim trabalha numa perspectiva de acomodação social, o Karl Marx vai trabalhar numa perspectiva de transformação social. E Antônio Gramsci, ele vem falar que a tendência democrática da escola não pode consistir apenas em que o operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão possa se tornar governante. Também, uma perspectiva crítica, o Gramsci vem trazer a importância da escola como espaço também de contra-hegemonia. E esse é um termo, uma categoria muito utilizada por Gramsci, né, Antônio Gramsci. Então, a gente vê aqui posições diferentes, né, duas posições que vêm falar um pouco da sociedade enquanto conservação, né, a escola como conservação da sociedade capitalista e outro como espaço de transformação social. Então, as considerações finais, a sociologia da educação investiga a escola na comunidade, analisando os padrões de interação entre a mesma e os outros grupos sociais. Nessa temática faz, primeiro, caracterização da comunidade naquilo que repercute a organização escolar,
2, análise do processo educacional que se desenvolve em sistemas sociais não escolares da comunidade. 3, relação entre escola e comunidade no desempenho da função educacional. 4, investigação dos fatores demográficos e ecológicos em suas relações com a organização escolar. Se constitui uma ambição primordial da sociologia, portanto, e além do senso comum. Aqui são as referências e bom trabalho.